Então, resumindo, eu eu acabei de agendar um horário, cancelei o agendamento, gerar um relatório completo do agendamento do mês, tudo numa única conversa com a IA. Nesse vídeo você vai entender o que é o MCP, o protocolo que tornou isso possível, e no final você vai ver como eu criei um servidor MCP conectado a uma API de gestão de barbearias. Se você é dev, isso muda a forma como você vai construir aplicações com IA daqui para frente. Não é hype. Empresas como Microsoft, Anthropic, Google e dezenas de outras já adotaram esse padrão. Quem entender isso agora, sai na frente. Fala, Dev. Pedro Meneghel aqui e esse é o Codificando com o Pedro, o canal onde a gente fala de programação, inteligência artificial e demais tecnologias sem enrolação. Hoje a gente vai falar sobre o MCP, o Model Context Protocol. É um nome técnico que pode assustar à primeira vista quem não o conhece, mas a ideia por trás é simples e bem poderosa. Você provavelmente já usou um LLM, um ChatGPT, um Claude, um Gemini, seja lá qual for, e sabe que eles são incríveis para gerar, para conversar, para raciocinar, gerar texto e assim por diante. Mas sozinhos, eles não conseguem fazer nada, digamos assim, no mundo real. Por exemplo, conectar teu banco de dados, executar requisições da tua API, e mexer nos seus sistemas que você tem hoje aí, seja projetos pessoais ou na sua empresa, enfim. O MCP ele veio exatamente para resolver isso. Ele é a ponte entre a inteligência artificial e os sistemas que você já tem. Até o final desse vídeo, você vai saber o que é o MCP, como surgiu, o que você pode construir com ele, como criar o seu próprio servidor MCP utilizando Node.js e TypeScript, e vai ver uma demonstração de um servidor MCP que eu criei para gerenciar uma barbearia inteira via conversa com a IA. Então, bora lá. O MCP é o Model Context Protocol. É um protocolo aberto criado pela Anthropic em novembro de 2024, que define uma forma padronizada de conectar modelos de linguagem a ferramentas externas, fontes de dados e sistemas. Antes do MCP, cada empresa que queria conectar uma inteligência artificial a uma ferramenta externa precisava criar uma integração do zero. Cada provider de LLM tinha uma forma própria de receber o contexto e chamar funções. Era um caos. Você acabava preso com um ecossistema, ou refazendo tudo quando trocava simplesmente de modelo. E mesmo que esse modelo seja de uma mesma empresa, porque as APIs entre modelos são um pouco diferentes. O MCP chegou e disse: ó, vamos ter um padrão único para que a IA converse com as aplicações externas. Da mesma forma que o HTTP padronizou a conexão web, o MCP padroniza a comunicação entre IAs e ferramentas. E o mercado abraçou rápido. Em menos de 6 meses do lançamento do protocolo, Microsoft, Google, Cursor, Zed e dezenas de outras ferramentas já adotaram o protocolo. Hoje existem milhares de servidores MCP públicos disponíveis para uso. Tecnicamente, um MCP Server é uma aplicação. Pode ser em Node.js, Python, Go, enfim, qualquer linguagem, que expõe três tipos de recurso para a IA: tools, resources e prompts. Tá? As tools são funções que a IA pode chamar, como criar um agendamento, buscar um cliente, gerar um relatório. Né? Os resources são dados que a IA pode ler como um arquivo, um documento, uma planilha, enfim. E os prompts são templates e instruções pré-definidas de como a IA vai se comportar, como ela vai direcionar o uso ali do MCP. Por exemplo, um chat de atendimento ao cliente, né, que tem os prompts padronizados ali para nortear o fluxo de atendimento. A comunicação é feita via JSON RPC. O cliente, que pode ser um Cloud Desktop, um OpenCode, um Cloud Code, um Copilot, enfim, qualquer app compatível com o protocolo,
se conecta ao seu servidor MCP e pergunta, ó, quais tools você tem aí? Aí o servidor responde com uma lista e os esquemas. Aí a inteligência artificial decide, durante a conversa que você está tendo com ela, qual tool ela vai utilizar, qual ferramenta ela vai chamar. Beleza? A diferença fundamental para o que existia antes é essa. Você torcia para a IA chamar do jeito certo o que você precisava, de acordo com a integração que você criava. Com o MCP, você define um contrato claro, nome, descrição, parâmetros tipados, etc. E a IA entende e usa com precisão. Se você está gostando do conteúdo, me ajuda muito se você se inscrever aqui no canal. Eu trago esse tipo de conteúdo sobre inteligência artificial, Node.js e demais tecnologias relacionadas à programação toda semana. E você não vai querer perder o próximo vídeo não, né? Então, se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificação e bora pro conteúdo. Entendido o que é o MCP, provavelmente vem a pergunta: o que se constrói com o MCP? O que é possível construir com o MCP? E aí as possibilidades são mais amplas do que parece à primeira vista. Eu vou citar algumas coisas aqui, mas não se limita a isso, tá? Um primeiro caso seria você ter um BI via linguagem natural. Então, em vez de você escrever queries manualmente, você pergunta para a IA, ó, me mostra os 10 clientes com o maior volume de compras no último mês. Ela vai gerar e executar a query por você, sem BI, sem dashboard, direto na conversa. Né? Ela é a interface ali na criação desse BI. Tá? Um outro exemplo seria integrações com APIs externas. Então, apesar de eu citar esses nomes agora, eles já possuem ferramentas MCP, mas é o que permitiu, por exemplo, o Slack, GitHub, Jira, Note ou qualquer sistema com uma API existente a virar um MCP server. Então, você consegue conectar essas ferramentas e falar para o Cloud, né? Por exemplo, ou ChatGPT, Gemini, enfim, qualquer modelo. Crie uma issue no GitHub com esse bug que acabei de descrever. Ele já vai lá e faz todo o processo para você e pronto, está criado. Um terceiro caso seria a automação de fluxos. Então a IA consegue orquestrar múltiplos sistemas numa única instrução, né? Um único prompt que você passa para ela. Então você pode, por exemplo, né, mandar um prompt assim: quando chegar um novo lead, manda mensagem no Slack, cria uma tarefa no Notion. Ela vai fazer exatamente isso, conectando duas ferramentas diferentes, distintas, num único comando. Tudo com o MCP Server conectado, logicamente. E essas ferramentas têm que estar conectado à sua LLM via MCP. Um outro caso que pode ser interessante é a questão dos sistemas legados. Sabe aquele sistema interno da empresa que ninguém mais quer colocar a mão, mas todo mundo precisa consultar? Né? Ninguém quer mexer com ele, mas precisa consultar esse sistema para alguns fluxos da empresa. Então você vai lá, cria um MCP em cima dele, sem reescrever o sistema legado, e vai deixar a IAR ser a interface entre esse sistema e o que você precisa. Fazer a interface. E os usuários interagem, né, por conversa e o sistema continua rodando como sempre. A diferença é que ele vai ter uma interação de forma facilitada com linguagem natural via inteligência artificial. E aí um quinto último caso que eu vou citar, que é o que eu vou demonstrar aqui nesse vídeo. Uma gestão de negócio via chat. Uma barbearia completa, agendamentos, clientes, relatórios, tudo controlado por conversa com IA. Agora, a parte técnica. Como criar um servidor MCP do zero? Eu vou usar o Node.js TypeScript. A Anthropic tem uma SDK oficial chamada Model Context Protocol SDK, que já resolve toda a camada de protocolo para você. Vamos ver aqui na tela? Então, aqui na tela, estão no site do Model Context Protocol, modelcontextprotocol.io, tá? E aqui ele explica certinho o que é o MCP, né, como que ele funciona, para que o que você pode habilitar com o MCP, enfim, né, como que a arquitetura que ele funciona e assim por diante. E aí ele tem aqui como uns guias de como você construir o seu próprio servidor MCP, tá? Eles disponibilizam uma SDK para facilitar isso, que é o que a gente vai utilizar aqui.
Essa SDK, ela é disponível para várias linguagens, TypeScript, Python, C Sharp, Go, Java, Rust, Swift, Ruby, PHP, Kotlin. Eu acho que é isso, né? Muito provavelmente deve estar surgindo aí para outras linguagens. Quando ele foi disponibilizado, tinha SDK apenas para TypeScript e Python. Então já melhorou bastante. Então a gente vai utilizar essa SDK aqui para construir. Vamos aqui, eu vou abrir o meu VS Code. Estou aqui com o meu VS Code aberto com o projeto que eu criei. Basicamente, as dependências que eu utilizei nesse Barber MCP Server porque o nome é Barber MCP Server, porque ele consome API, Barber API, que é o que eu comentei com vocês, que é a API de gestão de barbearia. E para essa aplicação, eu simplesmente instalei as dependências. O Model Context Protocol SDK, o Axios, porque ele vai fazer requisições na minha API para retornar dados da barbearia, né? O Express e o Zod. Então, tá aqui. Por que o Express? Por que o Zod? Porque o Model Context Protocol, ele trabalha de duas formas. Ou ele trabalha por eventos, entrada e saída, quando você está rodando local, ou ele trabalha por requisições HTTP, quando você hospeda o teu MCP na nuvem e integra com a tua inteligência artificial. Então, ele faz uma requisição HTTP para as ferramentas que você expõe, tá? Então, como Dev Dependencies, aqui tem apenas tipagem, o TSX, o TypeScript, tudo que é para a questão de desenvolvimento, beleza? A estrutura do projeto está aqui. Então, eu tenho aqui uma pasta Source, e dentro dessa pasta Source eu tenho duas pastas Services e Tools, e tem esses arquivos constantes, index e types, né? Constantes com algumas constantes aqui, com, por exemplo, a URL quando ele estiver funcionando em HTTP, uma limitação de caracteres aqui, enfim. Tem umas tipagens aqui, que algumas interfaces que eu uso e tal, a gente já vai ver. E tem o index, que é o arquivo principal. Então, no index, eu importei aqui a SDK, o STDIO Server Transport, que é o que eu comentei, que é quando está rodando local por evento de entrada e saída, e o Streamable HTTP Server Transport para quando o MCP estiver hospedado na nuvem, você consiga utilizá-lo, né? Consiga requisitá-lo, né? Você não, a tua IA, tá? Aí inicio aqui, aí tem mais as tools que eu exponho e já vou mostrar para você como que são criadas essas tools, por isso que tá esses imports aqui, o Express. E aqui a minha Service API para ele fazer a conexão, a requisição, na verdade, né, via Axios para a minha API, né, o Barber API. Beleza? Basicamente aqui ele só faz ela lida com isso, né? Ela lida com essa requisição. Voltando aqui no index, que é mais importante, então o que eu faço? Eu criei uma constante server, dei aqui um new MCP server, dei um nome para esse MCP e nós vamos ver lá no Cloud como que ele aparece, esse carinha aqui, o nome que você dá é o nome que ele aparece, a versão. Registrei as tools, nós já vamos entrar nesse detalhe aqui. Eu coloquei aqui hard coded, né? Mas o ideal é a gente fazer tudo via a variável de ambiente. É uma autenticação simples também, lógico, a gente tem que prezar com a segurança, mas aqui é um exemplo didático apenas, tá? Mas basicamente é o quê? É o e-mail e a senha que a gente utiliza para acessar a API. A API, antes que nós continuemos aqui, ele tem esses seguintes endpoints, só para vocês entenderem. Então eu tenho aqui um endpoint de autenticação, que ele gera o token, ele está funcionando aqui. Tem os endpoints para gestão de barbeiros, tem o endpoints para gestão de clientes, para listagem de clientes, né? Enfim, tá aqui. A gente passa um banner aqui para ele, tá? Então, tem os endpoints, tenho os agendamentos, enfim, tá tudo aqui, né? E aí eu tenho o endpoint de autenticação, que a gente passa aqui o body, o usuário e senha, e ele expõe o token. Então, por isso que precisa aqui ter o e-mail e a senha, porque ele precisa fazer a autenticação. Quando ele carrega o MCP, ele roda essa função autologin já para autenticar ter o token para a inteligência artificial conseguir consumir o MCP, né? Que o MCP, na verdade, para que o MCP consiga consumir a API. Então ele simplesmente ele tem essa função autologin, que ele basicamente faz um request pedindo aqui o token, e ele vai logando aqui se deu certo ou não. E aí tem essas duas funções aqui, tem o run stdio, que ele dá um promise void. Ele chama esse cara aqui para o contexto quando está rodando MCP local, né? Basicamente ele faz o quê?
Se não tem token, ele faz o auto-login e starta o MCP e loga isso aqui. O HTTP, ele é similar, ele se não tem um token, ele faz o login, starta um servidor Express, porque daí ele vai ter um endpoint post que vai ser servido, né? E através desse endpoint será disponibilizado todo as ferramentas do MCP. Então isso aqui para quando está rodando na nuvem. E aí ele tem aqui uma constante de transporte, isso aqui que vai definir como que é a forma que vai ser startado o servidor MCP. Então, se esse cara tiver preenchido, aliás, se ele estiver preenchido, ele assume que está preenchido, senão ele seta automaticamente stdio. Então, se ele tiver preenchido e o valor for HTTP, ele starta o MCP como HTTP. Caso contrário, ele vai startar como stdio. Beleza? Então aqui é basicamente isso, muito simples a criação, lógico, tem etapas, quando você for colocar isso em produção, questões de segurança que você tem que ver e coisa e tal, né? Tem uma série de coisas ali que você tem que tomar cuidado, mas aqui é um exemplo didático, a gente basicamente com o arquivo criou o servidor MCP, tá? E aí nesse servidor eu exponho as tools, né? Então daí tem aqui, ó, Register Auth Tools, Register Better Tools, né? Então, basicamente, eu tenho aqui a minha pasta de tools. Então, eu tenho lá Auth Tools, eu importo aqui em cima, né? A questão do Auth, Appointments. Eu exporto, né? Register Appointments to. Importo esse cara aqui, por isso que ele está sendo importado aqui. Estou dando como exemplo aqui a questão Appointments. Aí eu recebo como parâmetro a instância do MCP server, né? O server. E aí eu executo server.register tools. Como que funciona? Eu passo um nome para essa tool, né? Ela tem que ser um nome único, não pode ter nomes repetidos para não confundir a IA. E aí eu passo um objeto passando o quê? O título. Então, esse cara aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai listar agendamentos. A descrição do que ele faz, que é muito importante para a IA saber como que ela utiliza e decidir quando ela vai utilizar essa tool, né? Então, tem aqui o que que ela faz, administra... o admin consegue ver todos os apontamentos, os agendamentos, né? Requer autenticação, daí argumentos que podem ser passados, aí como que é a estrutura do retorno. E eu tenho aqui um input esquema e estou passando um ZOD object, né, para a gente tentar validar o que está vindo ali para esteja o mínimo necessário, o mínimo, o essencial, né, para que consiga se executar uma listagem de acordo com os parâmetros passados, tá? Aí tem algumas anotações aqui, read only true, enfim. Então é basicamente isso. E aí quando ele decide executar essa tool, ele vai chamar essa função assíncrona, passando esses parâmetros, que é o que a gente espera aqui. São opcionais e podem ser passados. E aí ele faz a requisição lá na API. Tá? Então, basicamente isso. Bem simplesinho. Ele faz a requisição, devolve a resposta e a IA trabalha essa resposta. Então, uma tool é basicamente isso. Aqui eu expus uma tool e aí eu posso vir aqui e já expor uma segunda tool. Esse método aqui ele expõe, vamos ver aqui, a listagem para obter um agendamento, para criar um agendamento, para atualizar um agendamento, cancelar um agendamento. Então, ela aqui, ó, só esse arquivo de agendamentos aqui, appointments, expõe 1, 2, 3, 4, 5 tools. Beleza? Os demais é o mesmo padrãozinho. Olha lá, ó. Barber login, título, descrição, como que ele faz, o que que ele faz, os argumentos recebidos, os possíveis retornos, erro, né? Ali, como que lida com erro. E aí ele requisita aqui. Então, basicamente é isso, um servidor MCP. Tudo isso aqui que eu mostrei para você está detalhadinho aqui na documentação, né? Como você construir o seu servidor MCP. Você pode se basear por aqui, né? E construir o seu servidor MCP. Mas beleza, tudo muito lindo, maravilhoso na teoria, mas vamos ver na prática. Só que antes disso, a gente tem que habilitar esse servidor MCP lá na sua inteligência artificial. Para isso, eu vou usar como exemplo aqui
O Cloud, vou abrir aqui, tá. Então eu tô aqui com o Cloud, eu venho aqui, detalhe, o MCP tanto faz versão gratuita ou paga do Cloud, você consegue testar no Gemini, Copilot, enfim. Então eu tô aqui, eu venho aqui nas configurações, aí eu tenho a parte de desenvolvedor, você pode ver que eu tenho aqui, ó, o Barber MCP, tá aqui, ó, ele tá chamando aqui onde tá salvo, como argumento aqui, o caminho onde que tá aquele projeto que eu mostrei para vocês ali. Eu vou aqui em opções avançadas, ó, eu tenho aqui umas variáveis de ambiente, tá? Mas como que eu defino esses caras aqui? Eu vou aqui em editar config, ele vai aparecer isso aqui para mim, ó. Eu vou pedir para ele abrir no meu VS Code. Ó, então ele abriu aqui. Então eu tenho aqui para cima, ó, tem algumas coisas aqui, coisa e tal, mas basicamente, deixa eu achar aqui o MCP Server, tá aqui em cima, ó. Então, basicamente, ele vai ter aqui na configuração do seu Cloud ou do modelo que você estiver utilizando, um JSON ou algo similar. No caso aqui do Cloud, ele tem um MCP Servers, e é aqui você vai colocando os seus MCPs. Então, eu coloquei aqui Barber MCP, comando. Ele vai rodar um comando Node, porque ele está rodando para quando ele rodar local. Como argumento desse comando node, ele vai dar um node, e aí esse endereço aqui. E aí, se ele estiver rodando HTTP, ele vai usar essa URL aqui. Ele usaria essa URL e não esse comando aqui, beleza? Aí eu estou passando aqui o e-mail e a senha para autenticação. Caso ele não tenha essas variáveis e não consiga ler, estava hardcode de lá, lembra? Não é o correto, mas é apenas por um exemplo nosso. Essa gestão de credenciais tem que tomar muito cuidado. Lógico, aqui é um exemplo didático, tudo, mas a segurança em primeiro lugar, né? Temos que garantir uma autenticação segura para que a IA não exponha dados e não seja possível que clientes utilizem por exemplo, essa API de barbearia, ele é multi-cliente, né? Então, eu tenho lá o barbearia A e a barbearia B para que essas credenciais não se misturem, enfim, né? Tem tudo uma gestão de segurança aí. Mas aqui é um exemplo didático. Então, aqui está a variável do ambiente passando o e-mail e a senha para autenticação, tá? Basicamente isso. Fechar aqui, ó. Esquece daqui para baixo, né? É aqui que importa para a gente, beleza? Então, tá configurado. A partir do momento que você adiciona esse JSON aqui, né? Ele vai aparecer na nossa inteligência artificial, aqui no caso do Cloud Desktop, do jeitinho que está aqui, tá bom? E aí, vamos pro mão na massa, vamos ver esse cara aqui funcionando. Então, vamos iniciar uma conversa aqui. Eu estou aqui com uma colinha aqui para a gente não ficar virando em volta, né? Esse sistema que eu montei tem 3 camadas, né? Então, ele tem o Cloud Desktop, que é a interface da conversa, tem o servidor MCP, que a gente viu como que cria ele, tá? Para fazer a ponte com a minha API que eu mostrei para vocês ali no Insomnia, tá ok? Ela tá rodando ali tudo certinho. E estou expondo aqui 5 MCP tools, se eu não me engano são 5. São os appointments, a autenticação, a gestão de barbeiros, de clientes e de serviços, tá? Então tem que ter serviços cadastrados. Só voltando aqui, para ficar mais bem exemplificado, eu tenho que ter serviços cadastrados. Então, se eu vier aqui listar, eu tenho aqui, ó, corte de cabelo básico masculino, corte de cabelo feminino, né? Tem que ter serviços cadastrados, eu tenho o preço, eu tenho a duração, enfim. Eu tenho que ter clientes cadastrados, então eu tenho aqui, ó, uma listagem aqui, ó, com 3 clientes cadastrados. Tenho que ter barbeiros cadastrados, né? E aqui acho que só consigo listar eu, porque eu estou autenticado com o meu usuário de barbeiro. Tá tudo aqui, beleza? Só para vocês entenderem. Então, a gente tem essas tools, essas 5 tools, que são necessárias aqui para a gente fazer a gestão dos barbeiros, beleza? Voltando aqui no nosso Cloud, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar para eles assim, quais são os clientes cadastrados na barbearia até o momento. Vamos ver o que ele responde, se ele consegue, tá? Olha lá, ó, ele identificou que tem uma tool chamada List All Clients. Só para a gente ter como efeito de comparação, ó, List All Clients. Eu vou pegar aqui no meu VS Code, que eu achei que eu tinha deixado aberto aqui.
Vou pegar aqui no meu VS Code, vamos pegar aqui clients, e eu tenho uma tool list all clients, é o título que ele pegou aqui, tá vendo? Ele identificou essa tool. E aí, como é a primeira vez que está executando, ele está perguntando se eu permito sempre ou eu permito dessa vez. Eu vou permitir dessa vez. Atualmente há 3 clientes cadastrados. Lá. E aí ele está trazendo para mim os 3 clientes que ele encontrou. Top, né? Aí vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar para ele aqui, ó, cadastrar um cliente primeiro. Cadastre o cliente João, João, né? João Mariano. Ó, que doido. Para cadastrar um cliente na API, você tem que ter obrigatoriamente o nome do cliente e um telefone. E o e-mail é opcional. Aí, ó, claro, para cadastrar João Mariano, preciso do telefone dele. E-mail é opcional. Então, eu vou colocar aqui. Telefone 14 99945 9090. E vou mandar um e-mail também. E-mail joão@mariano.com. Perfeito? Ele cadastrou o cliente e devolveu aqui os dados do cliente. Se eu falar para ele, liste novamente os clientes cadastrados. Ele vai muito provavelmente pedir lá, a permissão para listar os clientes. E agora eu vou colocar sempre permitir aqui, nesse caso, para ele não ficar pedindo mais. Olha lá, ele trouxe 4 clientes, João Mariano. Aí eu vou fazer o seguinte, né? E aí começa a ficar legal. Eu posso teclar, eu posso vir aqui no microfone e dizer: agende um corte de cabelo masculino para João Mariano às 14 horas. Olha lá, errou aqui, né? Vamos colocar aqui 14 horas. Ajude não, agende, né? Agende. Tem que melhorar a minha dicção. Corte de cabelo masculino para João Mariano às 14 horas. Vamos lá. Ó, aí ela chamou. Primeiro, ó, olha que interessante, ó. Ela primeiro foi verificar os serviços existentes, foi verificar a lista de barbeiros, agora está criando agendamento. Pronto, agendamento criado. Então ela foi para obter o identificador do, do serviço que é necessário para fazer o cadastro do agendamento. Pegou, ele listou os dados do João Mariano, os dados do barbeiro e chamou a Tu para criar o agendamento. Ai, que doido, né? Ela fez tudo isso com uma única instrução. Ela chamou aqui 3 ferramentas, né? Ela chamou aqui. Top. Aí eu vou falar para ela aqui, ó. Vou colocar aqui. Quais os agendamentos para hoje? Quais os agendamentos para hoje? Tá lá. List appointments. Há um agendamento. João Mariano pro barbeiro Pedro Meneghel às 14 horas. Ó, agendado, das 14 às 14h30. Por que das 14 às 14h30? Porque lá no cadastro de serviços, ele tem aqui, que é o quê? O serviço corte. Vamos pegar aqui, corte de cabelo, masculino, dura 30 minutos. Por isso que é da 14 às 14h30, tá ok? Por isso que ele já trouxe essa informação lá. Top. Agora, eu quero fazer o seguinte, eu quero cancelar esse agendamento nesse horário e pedir um agendamento para outro cliente. Então, ó, cancele o agendamento no João Mariano às 14 horas e agende o cliente Pedro Miguel no mesmo horário. Olha lá, cancele. Como se falar antes dele escutar. Mas cancele o agendamento do
João Mariano às 14 horas e agende o cliente Pedro Miguel no mesmo horário. Vamos ver o que ele vai fazer. Ó, ele já fez, né? Então, eu vou falar para ele agora novamente. Liste, liste os agendamentos de hoje. Olha lá. Apareceu de João Mariano, que foi cancelado, e do Pedro Miguel, que está no mesmo horário, que está ativo, está agendado. Então, olha o que aconteceu, né? Ele chamou, o MCP que ele chamou o cancelamento de agendamento e que chamou a criação de agendamento, ó, duas ferramentas para ele numa única instrução para ele executar o que eu pedi, né? Isso é o que diferencia o agente de IA de um bot, né? O chatbot responde, o agente de IA age, né? É aqui que está o detalhe mais importante de tudo isso. Eu não escrevi nenhuma lógica de orquestração. Eu não falei para ele assim que ele tinha que ir lá, cancela o agendamento pelo endpoint de cancelamento de agendamentos e execute a criação do agendamento, né? Em nenhum momento eu passei identificador de cliente, né? Então não existe assim um if que diz se o usuário pedir cancelar e reagendar, faça X ou depois faça Y. O modelo faz tudo isso sozinho. Ele, baseado nas descrições das tools, que é muito importante, essas descrições têm que ser muito bem feitas, ela toma as decisões. Meu trabalho foi criar as tools certas, com as descrições certas. A IA faz o resto, né? Esse é muito top. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou falar para eles assim, para IA agora, ó. Me traga um relatório dos agendamentos deste mês. Aí. Eu não tenho um endpoint de relatórios. Quando ela pensa aqui, ó, eu vou mostrar para vocês. Eu não tenho um endpoint de relatórios, né? Eu tenho aqui, ó, liste ó, agendamentos, né? Ela vai tentar fazer isso aqui. Só que eu não tenho aqui, assim, se eu não passo a data, ele vai trazer todos. Tá, só que eu quero só deste mês. Eu tenho agendamentos aqui, deixa eu ver, eu acho que eu não tenho agendamento. Ah lá, eu tenho agendamento do mês anterior. Vamos ver o que que ele vai fazer aqui. Ah lá, ele trouxe agendamentos 3 do 7, 4 do 7, 4 do 7, 24 do 7, 24 do 7. Ele não trouxe agendamento no dia 26 do 6, porque é o mês anterior, tá? Tô gravando esse vídeo no mês 7. Então, olha só como que ela foi esperta. E aí, ela veio aqui, fez o raciocínio dela, listou os agendamentos e filtrou, olha lá, todos os agendamentos de julho, né? Então tá aqui o relatório que ela trouxe. Fez aqui um total de agendados, cancelados. E olha só que interessante, receita prevista. Quer dizer, dos que ficaram agendados, a receita prevista ele já calculou. Tem um leque muito gigante para a gente utilizar essas ferramentas MCP aqui no dia a dia com linguagem natural, que é através da inteligência artificial. Veja como isso pode ser muito útil e trazer informações que a gente, ó, eu nem tenho, eu não tenho um endpoint que totalize isso daqui. A IA fez por conta. É muito doido mesmo. Então, resumindo, eu eu acabei de agendar um horário, cancelei o agendamento, gerar um relatório completo do agendamento do mês, tudo numa única conversa com a IA, sem clicar em um único botão. O único botão que vocês viram eu clicando ali foi para me permitir que toda vez que precisasse da ferramenta de listagem de clientes lá, ele chamasse sem eu ter que ficar dando permissão. Então, olha que interessante. O código completo vai estar no GitHub desse MCP, até da API eu vou deixar lá disponível. O link vai estar na descrição.
Tem um servidor MCP, né, o Barber MCP Server, se eu não me engano, e o Barber API, né, do exemplo. Vai estar tudo lá na descrição, beleza? Se esse vídeo abriu a tua mente, a tua cabeça para o que dá para fazer com o MCP, se inscreve aqui no canal e que aqui a gente sempre está trazendo conteúdo sobre inteligência artificial, programação, enfim, tudo que a gente precisa para nossa carreira aí de desenvolvimento. E me fala nos comentários o que você conectaria com o MCP. Sei lá, banco de dados, o seu CRM, um sistema legado da empresa, alguma API que você está trabalhando. Quero saber, comenta aí nos comentários o que você já passou na tua cabeça, como utilizar o MCP, tem muitas formas de utilizar o MCP. Tem um vídeo aqui, inclusive, no canal, que eu demonstro como você vai rodar um modelo de inteligência artificial diretamente no seu computador, e lá como exemplo a gente conecta um MCP, né? O MCP do Context 7, para a gente poder ter acesso a documentações atualizadas de frameworks e linguagens. Fiz um teste lá, perguntando qual era a versão. Não, assista o vídeo que você vai ver. A gente conectou o MCP Server lá, no Context 7, e fiz uma pergunta para ele responder algo que a inteligência artificial, com o seu treinamento, ela não sabia. Ela dependeu de buscar essa informação do MCP. Eu vou deixar o card do vídeo aqui e você dá uma olhada. Fechou? Agradeço a tua atenção e até o próximo vídeo.